Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022, né, que saiu aí na semana passada, do Tegar 11, fundo híbrido de papel. Também tem algumas coisas em tijolo, então a gente vai ver, conhecer o fundo, tá? Fique até o final, é um relatório grande, mas a gente vai tentar aqui resumir as informações do relatório que são muito importantes aí, você que conheceu um pouquinho do TH11, tá? Inclusive, que está aí, anunciou a sua 11ª emissão de cotas, então fique atento também você que já é cotista do TH11, a data base aí, a data de corte é no dia 6 de novembro, então fique ligado. Se você gosta desse tipo de assunto, Fiagro e Fiinfra é o principal assunto aqui no canal. A gente fala de outros assuntos aí, pesquise na raiz do canal, tá bom? Esse relatório vai estar na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. E não se esqueça então de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. É tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui no canal a continuar nosso trabalho, tá bom? Vamos lá então. TG Ativo Real é o TH11, relatório de agosto de 2022. Algumas informações aqui, inclusive objetivos do fundo, né? Então tem o objetivo de proporcionar rendimento aos cotistas mediante distribuição de lucros de valorização da cota advindo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento. É o principal, né, gerador de receita do fundo. Hoje o fundo está com valor de mercado de 1,4 bi, 1,425, mais o valor patrimonial dele, o valor de mercado 1,425, o valor patrimonial 1,377 bi. Então, um fundo aí bilionário, né? Tá, inclusive, preço de mercado acima do preço patrimonial. O fundo tem pago proventos extraordinários. Fundo que é híbrido, né? Fundo que investe em papel, tem um pouquinho de ações, né? Então, bem diversificado em relação ao setor imobiliário. Investe mais em equities de loteamento, né? Principal receita do fundo, mas tem aí CRI, tem ações, tem, né, vários investimentos aí fundo. A gente vai ver mais para baixo. Investidores em geral é o público-alvo, ele que é administrado pela Vortex DTVM e gerido pela TG Core A7. Taxa de administração 1,5% ao ano e taxa de performance 30% de que exceder 100% do CDI. Então, só nesse mês o fundo pagou aí relativo a 500% do CDI, então com certeza está pagando taxa de performance, mas o fundo tem tido retornos realmente muito altos para o cotista. É claro, retorno alto, risco mais alto, a gente tem que ter essa consciência, né? Retornos altos, os riscos acabam sendo maiores, tá? Não se engane. Bom, aqui alguns números aqui, alguns KPIs, né? Dividend yield no mês foi de 1,26% no mês de agosto, no ano está em 9,95%, né? E a variação da cota no mercado, no mês de agosto foi de 6%, mais de 6%, e no ano a valorização está em 14,16%, fechamento de em agosto foi de R$ 126, a cota inclusive já teve mais alta, inclusive no mês de agosto. Aqui é o histórico do fundo, né? Fundo que tem desde dezembro de 2016, né? Já pagou aí proventos regulares, né? E agora teve um crescimento muito alto na distribuição, né? Realmente pagando proventos muito altos. Está indo na sua 11ª emissão de cotas. Para quem vai participar dessa emissão, a data de corte é dia 6 de outubro, né? Vai começar aí provavelmente dia 10. Acho que é dia 10 que vai começar o direito de preferência, tá? E o preço, pelo que eu vi aí, ainda não saiu oficialmente, mas está em R$ 119,90 o preço da cota. Se você participar da emissão, ainda não sei se está incluso a taxa de distribuição primária, tá? Mas já anunciou a 11ª emissão, o valor da cota vai ser de R$ 119,90. Tem que saber só se está acrescentada aí a taxa de distribuição primária, porque oficialmente ainda não saiu esse fato relevante, esse comunicado ao mercado em relação à 11ª emissão de cotas. Tá, a gente vai pular essa parte aqui do ASG. Aqui tem os comentários da gestão, que fala sobre os resultados de agosto. Tá, então, resultados de agosto foi de R$ 1,59 por cota. A cota de fechamento foi R$ 126, que dá aí 1,26% de distribuição.
E o fundo já distribuiu mais de R$ 16 nos últimos 12 meses de distribuição. Inclusive, ó, como a gente verifica aqui a projeção dos rendimentos, a expectativa do fundo é manter os proventos ali próximos a R$ 1,60. Ó, como a gente verifica aqui, a expectativa até dezembro manter aí esses proventos muito bons aí em relação ao seu valor de mercado, fundo tendo aí desempenhos muito excelentes no mercado, né? É o que eu falei. Proventos altos, né? O risco também acaba sendo um pouquinho mais alto, porque o fundo investe em equity de loteamento, ou seja, investimentos pulverizados, muitos contratos e que financiam muitas das vezes a ponta, né? O consumidor final, o comprador final do imóvel ou do terreno, tá? Então aqui é os comentários do gestor, depois você pode fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? E falar aqui sobre a projeção dos rendimentos. Fundo que hoje está com 185 ativos na carteira, assim, são 20 estados diferentes e 106 municípios, então tem uma distribuição geográfica também muito diversificada, né? Eles reduziram, inclusive, né? Estava em 193 em julho e reduziu para agosto aí 185 operações. Foram 9 operações de crédito que foram vendidas, foram CRIs, tá? E aqui tem outras informações que você pode ver o desempenho das vendas, ó, ainda sobre o desempenho das vendas, os ativos de propriedade seguem apresentando excelente fluxo de comercialização que foi impulsionada principalmente pelas férias de julho, né? Então muitos aqui investem, né, em áreas turísticas, inclusive, né? Então muitos aqui são vendas ocasionadas por essas férias de julho, né? Muitos vão viajar em certos pontos turísticos e acabam ali comprando um imóvel ou outro. Então teve aí um aumento nessa venda por conta das férias de julho, tá? Isso aí, todos os fundos fazendo esse destaque, inclusive. Bom, aqui ele fala sobre como está a alocação dos equities, que são os loteamentos, né? Carteira de recebíveis Cipasa e Nova Colorado. 57% da carteira são esses equities, que hoje é o principal aí, gerador de receita do fundo, tá? Bom, aqui mais para baixo, dentro do cenário macro, ele fala aqui sobre a parte da inflação, né? O cenário hoje inflacionário no país. Então, até aqui é sobre esse assunto. Então, você pode depois fazer a leitura aqui, baixar o relatório que está na descrição do vídeo e fazer essa leitura com relação às expectativas aí com relação à inflação, né? Os cenários possíveis. Então, você pode fazer essa leitura mais detalhada. Falando do fundo, ele fala aqui, né, a expectativa do fundo também é que se encerre esse ciclo de alta de juros, né? Então, a última reunião do Banco Central manteve a taxa a 13,75, e a gente verifica também que ele fala sobre o cenário que o TH vê também como um cenário positivo devido aos desdobramentos conjunturais para o setor imobiliário. Então, ele fala aqui sobre os financiamentos como são feitos, né, com relação às unidades imobiliárias, né, e não, os financiamentos que são feitos são diretamente feitos do comprador final pelo TH, né, não tem ali a questão do intermediário bancário, então vê de acordo com a necessidade de cada financiador, de cada comprador final, e por isso, né, muitas das vezes não está atrelado ali a taxa Selic, né, como ocorre num financiamento bancário tradicional, tá? Então, por isso, o fundo não tem ali nenhum impacto com relação, nenhum não, né, um impacto mais reduzido com relação ao cenário de alta da taxa básica de juros, né? Bom, seguindo mais para baixo aqui, vamos avançar, um relatório grande, né? Aqui ele fala sobre monitoramento dos empreendimentos, relatório da carteira de equities, inclusive, tiveram alguns eventos que destacaram o mês de julho. Ele fala aqui sobre a recorrência na distribuição dos resultados advindos das classes de incorporações, também, que é um grande gerador de receita do fundo, né? Ele fala aqui também sobre as 482 cotas vendidas no Aqualand Suite. Então, como eu falei, da área turística, né? Foram 21 milhões vendidos, né? Sucesso nas vendas também no Flow City, 40 vendas no mês de agosto e comercialização de 33 unidades adicionais do residencial Jardim Europa. Aí totalizando então 2,7 milhões em vendas. Então, recorde também de recebimento mensal no Brasil Center Shopping
e venda de 15 unidades no empreendimento Cidade Viva Campo Verde, gerando aí 2,6 milhões de reais. Então, o fundo segue em boas vendas, né? A gente verifica aqui, o cenário está muito positivo para o TH. O loteamento, então, como a gente já falou, é o principal gerador de receita do fundo, está em 57% do seu patrimônio. E tem alguns destaques que você pode fazer a leitura também aqui, né? Depois de cada destaque que ele fala aqui, qualitativamente, né? Como é que foi a venda, né? Como é que está, então, a questão da representação no patrimônio também, tá? Aqui tem os empreendimentos, como são alocados ao patrimônio, né? 6,42% esse PASA e Nova Colorado, incorporações 15,87%, que inclui banco de terrenos, equities de propriedade 8,79%, shopping center, que fala que teve, né, recebimentos recordes 3,64% apenas aí do patrimônio, e tem ativos de bolsa, né, também ligados ao setor imobiliário, 2,69% são esses ativos de bolsa. A indexação do patrimônio em relação a esses empreendimentos, 59% é indexado ao IPCA, 27% ao IGPM e 13% ao INCC. Aqui ele fala sobre o certificado de recebíveis imobiliários, que corresponde a 8,56% do patrimônio, que tem também, quando a gente verifica que a questão do risco, né, desses CRIs, a gente vê que a maioria das cotas com relação ao recebimento são cotas sênior, né, da classe sênior, que tem aí uma preferência na distribuição dos rendimentos, 13% também, classe única, que também tem preferência. E a questão de mais arriscadas aqui, né, tem um percentual pequeno, em torno aqui de 10%, né, subordinada, está comido aqui o número, né, mas em torno de 10%, 3,49% mezanino, que eles não têm esse tipo dessas classes não tem preferência na distribuição, mas tem um risco maior, tem um spread ali maior, né, um prêmio de risco maior, justamente por conta disso. A gente verifica também que quase 98% é indexado ao IPCA e 2% ao IGPM, não tem nenhum CRI atrelado ao CDI, né, que indiretamente aí a taxa Selic, então por isso o fundo pode ter ali rendimentos menores em relação aos seus CRIs por conta das deflações aí que provavelmente vai para o terceiro ano de deflação. Falando aqui da rentabilidade do fundo, né, que está muito alta, né, o fundo aqui distribuindo proventos extraordinários realmente, né, então a gente verifica que o fundo já distribui R$ 1 já acima de R$ 1 já há muito tempo, né, inclusive acima desses 2 meses aqui, o fundo realmente tem um desempenho muito, muito alto na distribuição dos seus proventos, principalmente também durante a pandemia, né, e a gente verifica aqui que o fundo, né, alcançou recorde de distribuição a partir de maio, né, acima de R$ 1,50 e vai manter mais para baixo essa expectativa entre 1,50 e 1,60 de distribuição, conforme já mencionado pelo fundo mais para cima, tá? E em relação ao percentual do CDI, inclusive, ó, em agosto, que foi 6,4% de rentabilidade, né, de distribuição, corresponde a 516% do CDI, com essa rentabilidade que foi aqui, né, de distribuição e variação da cota de 6,04%. Fundo, então, aí tendo uma rentabilidade acima de 500% do CDI. Não foi a maior, tá? Que teve momentos aqui que a Selic, inclusive, estava aí próximo aos 2%, 5%, que o fundo distribuiu 786%, 1.568% do CDI. Então, teve valores aqui maiores, 7.601% do CDI. Então teve valores maiores aqui, mas 500% acima do CDI com uma taxa Selic a 13,75, realmente são rentabilidades excelentes, né? Aqui a gente vê a distribuição, como a gente já falou mais para cima também, né? De repente, de relação ao dividend yield. O número de cotistas também segue aumentando, já passou os 80 mil cotistas, chegando a quase 90 mil cotistas na sua base, tá? E aqui a gente vê com relação à cota patrimonial, né, o histórico, né, de distribuição e o valor da cota, né, acaba que o valor da cota também acompanha o dividendo, né, então é o que também acontece aqui no TH muitas das vezes. E dentro da liquidez no mercado, a gente verifica que o fundo também tem uma liquidez boa, né, 3,35% de liquidez média diária no mercado secundário, tá? Então
Cotas negociadas aqui foram de 628 mil cotas negociadas. E o histórico de negociações, agora o fundo está com quase 85 mil cotistas relativo a agosto. Eu sou cotista do THR11, tá? Tenho uma participação em torno de 4% da minha carteira. Sou cotista do THR11 já há algum tempo, né? Então, o fundo realmente paga proventos e tem aí um desempenho, uma performance muito excelente aí nos últimos meses, mas a gente tem que saber que enquanto maior o prêmio, maior o risco, tá? O maior o risco que a gente já viu ali com relação à classe, tem um mitigador de risco ali que tem preferência, a maioria tem as preferências na distribuição com relação aos CRIs, mas os CRI são menos de 10% da carteira, tá? O principal são os equities, que tem um risco muito elevado por serem equities de contratos pulverizados, tá? Bom, resultados do fundo aqui, a mês de agosto, o fundo teve aí 20 milhões de receita, né? Os CRIs 3,4 milhões, recebíveis de loteamento 248 mil imóveis de venda. O principal aqui que é os equities de loteamento, 13,8 milhões, equity de incorporação 2,3 milhões. Então a gente verifica que os equities, a principal receita do fundo foi dos 20, 15 milhões vem dos equities, né? Então aí 3 quartos ou 75% das receitas vem dos equities, seja de incorporação, seja de loteamento. Fundo de renda fixa, 286 mil, normalmente onde o caixa está atrelado, né? Despesas do fundo aí 1,8 milhões, então tem a parte de performance normalmente é paga sempre no final do ano, né? Então eles não fazem aqui as incorporações aqui mensais, né? Para poder chegar no final do ano não ter um impacto muito grande, mas o TH tem essa característica, ele só coloca a taxa de performance calculada em dezembro. Então, normalmente em dezembro, se você pegar os resultados do fundo, os resultados são negativos, né? É claro que aqui os resultados são calculados pelo regime, se eu não me engano, aqui é regime de competência, mas ele coloca aqui embaixo o resultado de caixa, né? Bom, provavelmente, se aqui for o resultado de caixa, sim, aqui é o resultado de caixa, né? O fundo que fala sobre o auferiu 18,4 milhões de resultado de caixa, as receitas somaram 20,3, então por isso mesmo ele não faz aqui a apropriação da taxa de performance mês a mês, porque aqui é o resultado de caixa, tá? Resultado de caixa. O resultado de competência ele vai apropriando mês a mês, contabilmente, né? E aí em dezembro faz ali então o pagamento de toda aquela apropriação e no caixa tem um impacto maior por conta disso. Bom, e então a distribuição foi de 17, quase 18 milhões. O fundo fez uma reserva aqui em torno de 400 mil reais. Vamos seguir então mais para baixo, ver quais informações que tem mais para baixo aqui, né? As receitas, como eu falei aqui, a maioria são equities de loteamento e equities de desenvolvimento. O portfólio do fundo tem uma diversificação muito grande geograficamente, né? Então os recebíveis aí são bem diversificados. Aqui a carteira do portfólio do fundo é muito extensa, né? Não vou fazer a leitura separadamente. Tem os ativos de equities, né, de incorporações, carteira de recebíveis, loteamentos. Então, um relatório bem completo que você pode depois baixar, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar e fazer essa leitura então mais detalhada, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do THR11. Eu sou cotista, 4% da minha carteira de FI está alocado no THR11, gosto muito, apesar do risco, gosto muito do fundo bem gerido pelo pessoal da TG Ativo Real, tá bom? Tem aí bons proventos, bons resultados, né? Apesar de ter uma taxa bem alta, a gente vê que o fundo tem bastante trabalho para gestão, por isso mesmo tem esse plus aí da taxa de performance, mas não atrapalha os resultados que são auferidos e distribuídos para os cotistas, ok? Então é isso. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.